com alegria que eu quero apresentar a vida de uma pessoa que conhecemos já há muitos e muitos anos e que vem hoje para poder ministrar ao nosso coração de algo que é a sua história, é a sua vida. Estamos numa série Enraizados e vamos falar desse terreno de intimidade. Alguém que sempre foi muito ocupada, muitas tarefas, muitos afazeres, e sempre tirou espaço, quando conheceu Jesus, para buscar a sua presença e a sua intimidade. Essa pessoa buscou tanto Deus, que Deus fez uma obra tão maravilhosa na vida dela, que não bastava mais simplesmente ficar vivendo o secreto. Aquilo que estava na vida dela começou a transbordar, e nesse processo nós vemos ela já se dispondo a servir ao Senhor. Em 97, vindo aqui para a região do sul de Santa Catarina, e sob a sua liderança, implantando a igreja de Tubarão e todas as demais igrejas que vocês conhecem, que são da verdade que liberta. É com orgulho que eu quero apresentar a pastora Marisa. Foi sênior em Tubarão durante muitos anos, membro da liderança nacional, e uma bênção em nome de Jesus. Receba com alegria. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande eu estar aqui ministrando nessa igreja tão abençoada, com líderes tão inspiradores. E realmente o pastor, ele falou de algo que é muito forte na minha vida, é essa intimidade com o Senhor. Depois que eu transicionei a liderança, eu acho que todos sabem que a liderança de Tubarão foi transicionada, eu vendo essa geração, essa nova geração, tão proeminente, tão inteligente, com tanta iniciativa, eu comecei a me preocupar. Senhor, eu preciso estudar, fazer alguma coisa. E passado um tempo eu comecei a buscar o Senhor, e Deus disse assim: o que te trouxe até aqui? Eu falei: a tua presença, o meu relacionamento contigo. Deus disse: firme nesse relacionamento, porque é este relacionamento que vai te levar. Não que você não deva desenvolver, mas existe um tempo para todas as coisas. E esse relacionamento com Deus, nós temos que primar por Ele, porque Ele é a base de tudo. Alguém tem uma Bíblia só para eu levantar esse iPad aqui que está meio... Isso. Aqui. Obrigada. Essa aqui já está bem do tamanho certinho, que vai ficar bom para mim. Então o meu desejo é que, enquanto eu falo, o Espírito Santo possa estar operando no teu interior e te despertando um desejo para mais de Deus, porque o trabalho de Deus é de dentro para fora, é mais no invisível do que no visível. O trabalho de Deus é no nosso coração e na nossa alma, para nos transfigurar a sua imagem e a sua semelhança. O salmista, ele diz assim, Davi, ele diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Você porventura já teve momentos na tua vida que você está num amor tão profundo com o Senhor, e que você quer ir embora dessa terra? Eu por muito tempo eu não tive isso. Eu queria continuar a obra aqui, mas de uns tempos para cá, Deus tem colocado esse desejo tão grande de contemplá-lo, de vê-lo face a face, esse desejo do Deus vivo. Isso é uma obra de Deus, porque nós amamos viver, ninguém quer morrer. Mas eu digo: Deus, isso é tão bom, porque nos traz uma paz, nos traz um desejo de algo que é eterno. Então a eternidade, ela começa aqui nessa terra, num relacionamento profundo com Deus. E Deus, nesse tempo de hoje, Ele quer levar a igreja a grandes conquistas. Eu não sei se você está alerta para isso, mas eu sempre tive meu coração despertado para as nações, para cargos de autoridade. Eu sempre tive isso, esse desejo. E Deus, Ele quer que nós estejamos implantando o seu reino. E as autoridades, aqueles que estão em influência, é tão importante que seja o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus deles, para que eles implantem o reino, para que eles transformem as vidas. Deus ama as pessoas,
Mas a transformação, ela vem da liderança para baixo. Se o líder não é transformado, aqui embaixo fica muito aquém. Muito embora tenhamos um desejo de transformação, mas não conseguimos ter uma voz de autoridade. Quem tem a caneta manda. Concorda comigo? Quem tem a caneta manda. Então Deus quer nos levar. Agora, uma coisa muito importante de nós sabermos é que é Deus que nos leva. É o Espírito Santo que nos leva. Assim como o Espírito Santo levou Jesus para o deserto a fim de jejuar 40 dias, assim como o Espírito Santo levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos, e ele fez daquele vale de ossos secos, Deus fez um vale onde um ato profético levantou um poderoso exército. É isso que Deus quer fazer, mas Deus quer nos levar. E vocês estão numa série que se chama Enraizados. Eu vou falar do termo arraigar. E o termo arraigar significa germinar ou fazer germinar a partir da fixação da raiz. E a raiz é de dentro para fora. O trabalho de Deus em nós é de dentro para fora. Dentro de nós, Deus quer despertar algo para que nós estejamos buscando a Ele e sabendo os seus segredos. E o primeiro item que eu vou trazer para você é que você tem que estar arraigado na palavra de Deus e na presença de Deus. O mandamento de Deus é para que nós discipulemos as nações, mas se nós não estivermos sobre a palavra de Deus, nós não conseguiremos, porque o reino será implantado a partir da palavra de Deus. E muitos de nós, a maioria dos homens, depois da queda, o homem ficou suscetível às suas emoções. E muitas das pessoas, grande parte daqueles que nós atendemos, eles são controlados pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. E a verdade não está nos nossos sentimentos, a verdade está na palavra. Então nós temos que ter a palavra do Senhor. A verdade é encontrada na palavra. Então você tem que se certificar que você está na palavra, porque a palavra é luz e lâmpada. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tanto para uma decisão do agora como uma decisão de futuro. A palavra é que nos leva. E quando nós olhamos a palavra de Deus, em Mateus 13:9, diz assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse também nós ouvimos a mesma citação que diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Espírito é que tem que falar. E quando nós vamos para essa palavra ouvir, ou vamos para a palavra obediência, a palavra obediência no original grego, ela é a palavra upakoi. E ela é composta de duas palavras gregas. A primeira, upo, significa sujeito a. E a segunda é akou, que é igual a ouvir. Então a palavra obediência é igual sujeitar-se a ouvir. A Bíblia fala assim, que nós temos que ver como nós ouvimos. Como você ouve a palavra do Senhor? Você ouve com um coração pronto para a obediência? Isso é ouvir. Isso que Jesus está falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus com frequência fala sobre a necessidade de ouvir. E eu vejo que uma das palavras mais importantes na palavra de Deus é ouvir. É saber ouvir a voz de Deus. Não é só uma letra, não é só as escrituras como letra, mas ouvir o que Deus está falando para nós hoje, no momento de hoje. E eu percebi que tudo no reino está muito ligado a nós ouvirmos. Do início ao fim da Bíblia, nós ouvimos esse verbo, onde Deus diz para nós ouvirmos. E os mais importantes tesouros do reino são baseados na necessidade de ouvir. Aquilo que Deus tem no seu coração, nós temos que ouvir. Tudo muda quando eu ouço uma palavra de Deus e ajo de acordo com essa palavra de Deus. Tudo muda quando eu cumpro aqui na terra o que Deus quer que eu fale. Eu sempre pensei, desde que eu me converti, que Deus tem uma única palavra, que Deus tem uma única direção, um único lugar para eu estar. Mas aonde que eu vou achar? Aonde que eu vou entender qual é o lugar e qual é a palavra que Deus tem para mim? Se não vindo dEle. Então eu busco a Deus para receber o que Ele tem no seu coração. Não é que sempre nós acertamos, mas nós temos que buscar intensamente ao Senhor, porque este relacionamento de Deus
conosco, o nosso relacionamento de amor com Deus vai nos fazer ficar mais parecidos com o Senhor. Nós vamos entender o coração de Deus, como Ele age e como Ele faz as coisas, porque Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. E o que eu mais desejo é ser parecida com Jesus. Jesus foi o ser humano mais influenciador, o líder mais poderoso em todo o universo. Foi Jesus, porque Ele fazia a vontade do Pai. Ele dizia que a comida dele, comida é aquilo que alimenta, é aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos faz crescer, era fazer a vontade do Pai. Então que a nossa comida seja fazer a vontade do Pai. Então tudo muda quando eu ouço a palavra de Deus e ajo conforme essa palavra. Nada pode substituir a confiança da autoridade da palavra que nós ouvimos de Deus. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos muda, ela faz com que as coisas aconteçam. E é tão interessante que eu defendo, sou muito incisiva nessa questão da oração. Para mim, tudo tem que ir para a oração, porque oração é comunhão com um Deus que se relaciona. Mas tem um modo de oração que eu aprendi desde o começo, e Deus me ratificou isso durante a caminhada, que existe um momento que eu intercedo, existe um momento que eu faço a batalha espiritual, existe um momento que eu adoro com um estímulo externo de música, mas um momento Deus me falou assim, sem música, sem nada, nenhum estímulo externo, porque eu tenho que estar consciente que a voz que eu tenho que ouvir e a percepção que eu tenho que ter é da pessoa que habita em mim. Isso demanda paciência, isso demanda tempo, isso demanda pagar um preço. Eu me lembro que quando eu vim para Tubarão, eu fazia jejum de 3 dias, eu me separava para ouvir o que Deus tinha para falar. E eu ficava esperando aquilo que Deus tinha, porque eu sabia que toda autoridade, uma estratégia de Deus, muda tudo. E quando Deus é por mim, quem será contra mim? Se eu estou na palavra do Senhor, como Deus não vai estar comigo? Amém? Em relação ao lugar secreto, primeira coisa, eu devo desejar estar nesse lugar. O desejo de estar com o Senhor. Você tem que estar apaixonado pelo Senhor, não só no momento de intensa adoração, mas no momento que você está sós com Deus. Ou então, cultivar isso, de estar a sós com Deus. Eu falo que eu costumo dizer, que eu aprendi do Senhor, que para mim, o maior nível espiritual é quando você ama Deus com as tuas emoções. Porque você ama Deus no começo com as tuas emoções, você vê que Deus é bom. Mas de repente, como o nosso vaso está rachado, nós começamos a ver dificuldades e não sentimos aquela presença de Deus, mas pela obediência e pela palavra nós continuamos a nossa caminhada. E por essa persistência de buscar ao Senhor, amar o Senhor, priorizar a presença do Senhor, daqui a pouco você começa a sentir aquela presença, daquele amor que te enche e que não é comparado a nada nessa terra. Então é ali que tudo cai. Tem uma música que diz, na tua presença, tudo cai. E realmente, onde tudo cai, a nossa vida espiritual precisa passar por um processo. E que deveria ser diário. Quando eu olho a palavra de Deus, lá em Levítico, eu acho tão linda essa passagem, que o Senhor chega para Moisés e diz assim, Moisés, fala para Arão, Nadab e Abiú e toda a sua descendência que o fogo não pode apagar. Tem que arder continuamente no altar. E daí Deus dá uma ordem que é muito estranha. Ele diz assim, toda manhã tire as cinzas e coloque lenha nova. Hoje nós somos o altar do Senhor. O fogo não pode se apagar. Continuamente ele não pode se apagar. E quando a palavra de Deus fala de madeira, de lenha, diz respeito àquilo que é humano, a nossa humanidade. Então, cada vez que eu vou para o Senhor, eu tenho que depositar no altar a minha humanidade. É a minha rendição, o meu medo, a minha angústia, as minhas feridas, ali eu coloco. E o fogo vem
sobre o altar. O fogo vem sobre o meu coração e queima, e torna cinzas. E aquilo para de ter importância na minha vida. Mas no outro dia, eu tenho que colocar lenha nova. E tenho que tirar as cinzas velhas. Porque se eu não tirar as cinzas, aquilo pode influenciar de novo na minha vida. Ontem eu entreguei o medo. Se eu não deixar Deus tirar aquele medo continua na minha vida. Queridos, toda a nossa humanidade, os nossos pensamentos que não são os pensamentos do Senhor, devem ser colocados no altar. Todos. As nossas estratégias, nossa maneira de pensar. E essa necessidade de entrega total, ela demanda a perda do medo. Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. A nossa dificuldade de nos entregarmos ao Senhor totalmente, numa rendição total, é o medo. O medo do que vai acontecer com aquela ordem que Ele me deu, que parece tão louca, que parece tão diferente dos meus pensamentos. O medo que Ele me fale alguma coisa que eu não queira, que Ele me fale alguma coisa diferente daquilo que eu já decidi. Mas o perfeito amor lança fora todo medo. Queridos, entregue-se nesse amor, nesse lugar secreto, porque o medo vai embora. Amém? Segundo ponto, quarto secreto, essa intimidade gera e arraiga o teu destino e o sucesso do cumprimento do propósito. Quer dizer, você vai ser arraigado no propósito, você vai ser arraigado no teu destino. E para isso eu quero trazer 2 Reis 9, do 1 ao 10, onde nós vamos ver aqui uma pessoa que ouviu a voz do Senhor numa sala separada. 2 Reis 9, do 1 ao 10. E diz assim: enquanto isso, o profeta Elias chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: põe a capa por dentro do cinto, pegue este frasco de óleo e vá a Ramote-Gileade. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo rei sobre Israel. Então abra a porta e fuja sem demora. Então o jovem profeta foi a Ramote-Gileade e ao chegar encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: traga uma mensagem para o comandante. Então Jeú levantou-se e foi para uma sala interna. Então o profeta derramou o óleo na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o estou ungindo rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, seu senhor, e assim eu vingarei o sangue de meus servos e profetas e o sangue de todos os servos do Senhor derramado por Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá, eliminarei todos do sexo masculino de sua família em Israel, seja escravo, seja livre. Tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. E Jezabel será devorada por cães num terreno em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então ele abriu a porta e saiu correndo. O contexto aqui é o seguinte: o reinado de Acabe, de Jezabel, provavelmente vocês conhecem a história, ele desencadeou sobre Israel a idolatria, perversão sexual, inversão de valores. Então a nação estava debaixo de um tempo muito obscuro, não agradável a Deus, totalmente desagradável ao Senhor. E o profeta Elias estava próximo a ser levado aos céus, mas Deus prometeu a ele que na próxima geração, através do seu discípulo Eliseu e através de Jeú, Deus livraria a sua família. Então Eliseu pegou um dos seus discípulos e enviou ele a Ramote-Gileade. E quando chegou lá, Jeú estava reunido com os comandantes. E ele falou: olha, eu trago uma mensagem do comandante. E chamou-o para uma sala separada. E ao sair daquela sala, Jeú, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, ele reuniu os seus comandantes imediatamente. Eles foram a Jezreel, e daí eles mataram o rei de Israel, o rei de Judá,
e também sob o comando dele, os servos da rainha mataram a rainha Jezabel. E num dia somente, toda a nação teve a sua história mudada. Só num dia, só num dia. Não foi estratégia humana, não foi nada de homens, mas foi Deus que fez. Eu não sei se você consegue enxergar algo que está acontecendo no Brasil. Deus está fazendo algo no Brasil. Deus está mudando o Brasil. Lá em Israel tinha um governo mau e Deus mudou. Israel e Judá, Deus mudou. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Mas para essa mudança, Deus foi buscar um homem e falou com ele na sala secreta, na sala separada. Lugar secreto é lugar de ser arraigado uma unção sem limites. Jeú recebeu uma unção, porque ele foi até a sala e ali o profeta o ungiu. Queridos, quando nós encontramos esse lugar secreto com Deus, ali há uma unção sem limites. Muitas vezes procuramos unção em tantas conferências, em tantas coisas que nós vamos. Queremos que pastores renomados orem por nós. Essa unção é só no quarto secreto. É uma unção de relacionamento. Quando nós mergulhamos no amor de Deus, nós somos cheios do poder de Deus. Mergulhamos no amor e saímos cheios do poder de Deus. Esse relacionamento com Deus, Deus é um Deus de relacionamento. E Deus quer a sua criação próxima dele. Nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos estar nessa intimidade com o Senhor, porque Deus quer que nós conquistemos lugares de autoridade, que nós estejamos discipulando as nações, que nós estejamos implantando o reino do Senhor. Jeú não tinha ideia que Deus ia transformar a nação em um único dia. Ele não tinha ideia. Mas quando ele chegou e ouviu a palavra do Senhor, e aceitou aquela palavra, e agiu de acordo com aquela palavra, tudo foi transformado. Deus quer falar conosco. E quando nós encontramos esse lugar secreto, é o lugar onde a unção ela começa a ser derramada. Deus nos falou lá antigamente, lá no começo, em Matelândia, Deus me deu uma visão. E Deus disse assim: há um lugar onde o óleo corre incessantemente. Há um lugar. E eu me lembro que nós estávamos de manhã, naquelas orações da manhã, e o sol estava nascendo, e eu vi como se fosse uma vasilha de barro e o óleo derramando. Incessantemente, abundantemente. Passaram-se alguns anos, Deus falou: olha, esse é o centro da minha vontade. Como vou saber o centro da vontade de Deus se eu não me relaciono com Deus? Eu não sei quanto tempo você passa no secreto com Deus. E quando eu falo esse secreto, essa intimidade, eu não estou falando na leitura bíblica. Isso já deve ter sido feito. Eu não estou falando de uma oração, de pedir as coisas a Deus. Eu estou falando de você ir a Deus, porque você ama, é fascinado por Ele e o deseja. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o desejado de todas as nações. E Deus deseja estar mais próximo de você e fazer uma transformação de dentro para fora. Isso é muito poderoso. Você aprende a ser unicamente movido pelo seu amor. É tão bom. É onde as outras coisas não são tão importantes. Mas o que é mais importante é fazer a vontade do teu amado. É estar no vento. Davi, ele aprendeu isso. E Deus, conforme nós temos uma vida na intimidade com Ele, lá em Davi tinha uma vida íntima com o Senhor. Davi, depois que foi ungido rei, ele voltou para as suas ovelhas, onde era o secreto dele, as pastagens com as suas ovelhas. E Deus falou para Davi uma coisa tão tremenda. Ele diz assim: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral. Quando eu olho a minha história, irmãos, eu sou completamente inadequada. Mas Deus me tirou de trás de uma mesa, de um banco. É Deus que faz. É Deus.
de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel, para ser rei, um pastor de ovelhas, irmãos, um pastor de ovelhas, alguém que trabalha num banco, ser pastor, pensa, não tem lógica, mas os pensamentos do Senhor não são os nossos, e quando Deus fala, você é movido por convicção. Você já esteve perto de homens e mulheres de Deus, onde nada pode demovê-los? Onde eles estão ali, eles não saem porque a palavra celularizou, faz parte dele, do DNA dele. Tem coisa que você pode me picar, que você não vai tirar de mim. Porque virou célula, virou carne, o verbo se fez carne. E daí Deus diz assim, e estive contigo por onde quer que andavas, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. Também te farei um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Aleluia. Se você tiver esse tipo de vida com Deus, você vai fazer o nome de Deus grande, porque você vai conhecê-lo, e Deus vai fazer o teu nome grande. O teu nome grande. Quarto lugar. Lugar secreto é lugar de conhecer e arraigar a sua história, enraizar a sua história. Não só você vai encontrar essa unção, mas você vai entender a história de Deus para você e a história de Deus na terra. Quantas pessoas dentro da igreja, eu me lembro que durante as eleições ou antes, porque eu já faz muito tempo que tenho isso no meu coração, Deus me deu o privilégio de lá no começo, quando a pessoa nem era conhecida, eu comecei a discipular o Lucas Esmeraldino. E Deus colocou algo no meu coração por ele. E eu comecei a discipular. E eu orava com ele. Eu tinha convicção, eu só dizia assim, olha, não faça nada. Deus vai fazer. E realmente Deus fez. Primeira eleição, ele ganhou com tantos votos. E nessas eleições eu continuei discipulando, ele pediu que eu estivesse discipulando toda a equipe dele, que estava trabalhando com ele, umas 30, 40 pessoas, e o Moisés estava ali. E eu comecei semanalmente a discipulá-los, e eu falava coisas que com certeza era Deus que estava falando. Porque hoje eu vejo, quando eu vou lá, eu digo, meu Deus do céu, eu não acredito ainda. Eu sei que um dia alguém me perguntou assim, Marisa, o que você acha do Moisés? Eu falei, eu confio. Aí a pessoa falou, você é completamente louca. Eu fiquei quieta porque era antes, né? E hoje nós vemos o que Deus fez. Tira lá do anonimato. Faz a pessoa, chama-o. É Deus que nos leva. Nos chama para este lugar. E Ele muda a nossa história. Deus quer fazer com que a sua igreja tenha percepção de um Deus caminhando na história. Um Deus caminhando na nação. Tem pessoas que não têm noção, a não ser daquilo que escuta nos jornais. Ou então lê nas notícias. As notícias, hoje a gente sabe que tem os fake news, não é verdade? Elas querem dar uma entonação. E as notícias, elas querem comandar a sua vida. São vozes que querem comandar a nossa vida. E se nós não discernirmos a voz do Senhor, nós seremos levados pelas nossas emoções e não estaremos arraigados na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor para aquele momento, para aquela hora, para o propósito de Deus. E muitos crentes, você já chegou a assistir um filme ou começar ler um livro pela metade que você não sabe o pano de fundo? Nós temos que saber o pano de fundo. O que Deus está fazendo? Não é só aqui dentro. Não. Aqui nós estamos treinando para jogar lá fora. E Deus está querendo levar a sua igreja a lugares altos. Altos. Amém. Eu me sinto privilegiada de poder estar no meio dessas pessoas, de poder influenciá-las, de poder dizer, olha, você tem que viver com a sua esposa assim, você tem que ser um pai assim, enraizando, fazendo arraigar, germinar, fazer germinar
através da fixação da raiz. Porque ninguém que está lá em cima permanecerá se o Senhor não estiver com ele. Porque todo sistema mentiroso vai cair. O invisível é que vai permanecer. E isso é tremendo. Nós não podemos andar sendo manipulados pelas histórias dos jornais. Não, queridos. Nós temos que ouvir aquele que está comandando tudo. É o nosso Deus, onisciente, onipresente e onipotente, que está em todos os lugares, conhece cada coração e sabe os seus planos. Deus diz assim: eu sei que planos eu tenho a respeito de vocês. Planos de bem e não de mal, para trazer o fim que vocês desejam. Tudo que eu vivo hoje, queridos, é o que eu desejei, mas eu nunca pensei que ia se configurar dessa maneira, nunca pensei. Mas Deus sabia. E passo a passo, à medida que a gente se rende, Ele vai nos mostrando. Jesus, Ele diz assim, olha, quando você orar, sempre lembrando que oração é comum união com Deus que se relaciona. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Existem momentos na nossa vida que Deus nos dá chaves que mudam a nossa trajetória. Meu Deus! Muda toda a nossa vida. Muda a vida dos nossos filhos, dos nossos descendentes. Muda a vida de todos. E quando eu olho hoje netos, genros e filhas, eu penso assim, meu Deus, nós estamos construindo para eles. Nós estamos construindo parte da história deles. Meu avô foi fundador da Assembleia de Deus lá em Curitiba. Ele veio da Polônia, fundou. E ontem eu recebi uma ótima notícia, até postei ali, talvez alguns tenham visto, que ele foi homenageado na Câmara lá de Curitiba e alguma coisa vai receber o nome dele. Eu falei, meu Deus do céu, meu avô trabalhou nisso que eu estou tendo hoje. Então nós não temos mais o direito de ter os nossos pensamentos humanos, as nossas decisões. Nós temos que fazer o que Deus sabe, porque Deus vê lá no futuro, queridos. Lá no futuro, meu avô trabalhou na minha história, e eu estou trabalhando na história de tantos que estão ali abaixo da minha autoridade. Quantos? A Stephanie, né? Casou aqui, né? Né? Que privilégio desse rapaz, né? Ter uma moça tão linda, né, pastor? Mas veja, toda a história foi alterada. Por quê? Porque os pais ouviram. Porque os ancestrais ouviram. E Deus está trabalhando numa história para todas as nações. Para que Jesus venha reinar. Para que seja assim na terra como no céu. O ambiente do céu tem que ser trazido na terra. Tem que ser trazido na terra. E como é que é o ambiente do céu? Como é que é o ambiente? Santo, santo, santo é o Senhor. É numa só voz, é na unidade do corpo, um só pensamento que o Senhor vai vir e vai se sentir em casa. Nós somos os apóstolos responsáveis por expandir a primeira colônia que o primeiro apóstolo veio e fundou, que foi Jesus. Nós estamos expandindo, trazer aqui nessa terra a cultura do céu. Amém? Quando Deus te chama para o quarto secreto, Ele já está lá te esperando. E quando você entra lá, você tem uma percepção, é um portal do trono. É onde você vai experimentar coisas do céu, coisas de Deus. É onde a tua história vai ser mudada. Deus quer se mover numa nação, mas Deus só se move na nação quando Ele se move através do indivíduo, aquele que ouve a sua voz. Amém? Um homem poderoso há 120 anos atrás, ele diz assim, olha, que Deus, a igreja hoje ela não precisa de mais maquinários ou novos maquinários, não precisa de novas organizações ou novas organizações, ela precisa de homens transformados pelo Espírito Santo. O método de Deus não são maquinários nem organizações, isso é acréscimo. Mas o método de Deus são homens e mulheres cheias do Espírito Santo. E os filhos de Deus, eles são dirigidos pelo Espírito de Deus. Eu digo, meu Deus, isso é tremendo, isso é demais. Amém? A igreja muitas vezes está em busca de métodos melhores, mas Deus está à procura de homens e mulheres melhores. É isso.
Davi entendeu isso, e ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Davi está falando de uma experiência com Deus, e a experiência com Deus tem níveis de crescimento. Eu digo: meu Deus do céu, tem mais de ti para conhecer, eu quero mais, Senhor, mas parece que a gente nem vai conter aquilo que a gente já conhece, porque é grande demais, é lindo demais. Você já se viu dizendo assim: Deus é lindo? Já se viu? Mas como é que você sabe que Ele é lindo? Porque Ele te enche, e você não tem mais palavras. Ou você fala em línguas, ou você diz: tu és lindo, Senhor, tu és lindo, tu és lindo. Não tem palavras, porque Ele é bom demais. A bondade do Senhor é a sua glória e tem que ser manifesta em toda a terra. Quinto lugar, chamado ou escolhido. Jesus, ele diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E muitas vezes nós ficamos naquele conflito: ah, mas eu quero ser escolhido, mas como é que faz para ser escolhido? Não, acho que eu não sou escolhido. Querido, a questão de você ser escolhido, não. A tua separação não é o teu chamado, é a tua resposta. Se eu vou fazer um trabalho aqui nessa igreja no fim de semana, eu preciso que todo mundo tire essas cadeiras e limpe esse chão, e varre, e pinte as paredes, e eu digo: olha, sábado nós vamos fazer esse trabalho. Quem são os escolhidos? Aqueles que vêm. São poucos os que vêm. Os escolhidos são aqueles que levantam a mão. São aqueles que entram no quarto secreto. Esses são os escolhidos. Amém? A maneira de você ser escolhido no reino é levantar a sua mão. Sexto lugar, lugar secreto, lugar de altas exigências, e arraiga a sua vida de santidade, na santidade. Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando eu tenho esse encontro com Deus no quarto secreto, eu tenho que ter um estilo de vida de quarto secreto. Por quê? Porque a minha santidade, as minhas emoções, as minhas decisões, tudo aquilo que eu faço, aumenta a presença aqui. E essa presença, quando aumenta aqui, me faz ser mais mansa, mais bondosa, mais perdoadora, mais íntegra, ter mais caráter. E quanto mais aqui, mais aqui. Então, uma coisa depende da outra. Não é somente aqui, mas é o que eu faço aqui. Porque o que eu faço aqui, eu preciso da capacitação do Senhor. E Ele é tudo em mim. Eu quero que Ele seja em mim. Eu quero que Ele fale por mim. Eu não quero falar. Eu quero que Ele fale. Porque quando Ele fala, as coisas acontecem. Quando eu falo, Marisa fala, nada acontece. Mas quando Ele fala, o universo é criado. As coisas são criadas. Então quem tem poder é Ele. Por isso que eu defendo a questão de nós ficarmos em silêncio uma grande parte do nosso tempo, do nosso devocional, no quarto secreto. Em dezembro eu tive uma experiência muito tremenda. Eu tinha um desafio na minha frente. E daí eu fechei a porta do quarto e eu já ia me prostrando, eu deito no chão. E quando eu ia me prostrando, é como se o Espírito falasse claramente: não é só isso. E eu entendi que eu tinha que fechar mais 5 portas. Audição, visão, paladar, tato. E eu entendi. E eu comecei, até eu falei na igreja, eu comecei a ir para o chão, desse jeito. Assim, com as 2 mãos aqui. Porque parece que ficava mais concreto de eu saber que nada podia entrar aqui. E que o meu encontro com Ele teria que ser face a face. Meu Deus, Deus vai aprofundando. Eu nunca tinha pensado nessa citação dessa maneira. Quantos anos? Mas eu sabia que lá eu tinha que estar só diante do Senhor. Mas daí Deus me trouxe uma revelação naquela hora, naquele momento, para ficar arraigado. E quando Ele fala naquela hora, aquilo se torna celular em nós, se torna nossa célula. 7º e último lugar. Lugar secreto é lugar de permanecer nele. João 15:7 diz assim: se, uma condicional, vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Quer dizer, queridos, pedir o que nós queremos é fé. Só que essa fé é ativada no lugar secreto quando Deus coloca a sua vontade, a vontade dele sobre mim. E quando nasce essa vontade, não tem o que possa me tirar. Então eu já oro com a resposta, porque Deus colocou em mim o querer executar conforme a sua vontade.
Amém, queridos? A nossa fé é ativada no lugar secreto. Você precisa entrar num lugar onde a palavra que Ele declara sobre você toma posse da sua vida, possui você. O Espírito Santo e a palavra de Deus precisam possuir você. Não mais eu, mas Cristo através de mim. É Ele que vive, não mais eu. Eu não vivo pelas emoções, não sou controlada pelos meus sentimentos, mas eu sou dirigida pelo Espírito Santo. Isso é um crescimento, é um processo que deve ser diário, de eu colocar toda a minha humanidade, deixar Ele tirar as cinzas, Ele limpar, para que eu comece de novo. Quantas vezes eu vou com muito medo para o lugar secreto, muito medo de tudo que acontece, das pressões internas e externas, mas quando eu saio completamente diferente. Curas eu tenho tido, coisas impressionantes que eu recebo no lugar secreto. Sou mais que você? Não, é a minha resposta que define. Somos todos iguais, todos somos chamados, mas os escolhidos são aqueles que respondem. Amém? E a nossa vida de oração tem que passar daquilo que nem mesmo o nosso coração crê naquilo que nós oramos. Você já teve isso? Você vai orar? Foge das orações, porque você não está crendo. Já teve isso? Acho que não, né? Meu Deus, eu já tive muito isso. Mas a nossa vida de oração tem que passar disso. Eu sei que aquilo que eu oro tem poder, porque as palavras de Deus na minha boca têm tanto poder quanto na boca de Jesus. Amém? Se você é um escolhido, você vai responder. Convido você a se levantar no seu lugar, e nós queremos orar agora. É dentro de você, não é fora, é dentro de você. Eu sempre faço uma oração, não sei se você está ouvindo bem, mas há muitos e muitos anos, eu faço uma oração de Cantares, versículo 4, capítulo 1. Leva-me e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos, mais do que com o vinho. E finaliza assim: os retos te amam. Esse lugar é lugar de desejo, é lugar de alegria, é lugar de santidade, é lugar onde nós chegamos à conclusão: os retos te amam. E por isso você quer ser reto, sempre. Então essa oração que eu vou fazer aqui, e se você quer, faça comigo essa oração. Depois você pega Cantares e lê o versículo 4 do capítulo 1. Lê Cantares inteiro, que é um paralelo do relacionamento de um homem e de uma mulher, e de Jesus com a sua noiva. Amém? Então vamos lá. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada e é luz, Senhor. E eu coloco a tua palavra diante do Senhor. Leva-nos, Senhor, e correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos, mais do que com o vinho. Os retos te amam. Deus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Oracheira, balaracheira, eriandara, balaracheira. Desperta, Senhor. Desperta-nos. Em qualquer nível que nós estejamos, a tua presença é poderosa. A tua presença, Senhor amado, nos transfigura. Senhor, traz vida à palavra, Senhor. Senhor, dá uma palavra para cada pessoa que está aqui, Senhor. Uma palavra, Senhor, que se aposse dessas vidas, Senhor. E que essa convicção, assim como João Batista teve a convicção do seu chamado, Senhor, que cada um aqui tenha a convicção da sua história, do seu destino. Que cada um aqui, Senhor, vá para este lugar e receba essa unção sem limites,
essa unção, ó Deus, para transformar nações. Senhor, que cada um de nós sejamos levados a lugares altos de autoridade, para que implantemos o reino e a glória seja do Senhor. Quebra, Senhor, quebra toda resistência, Deus. E eu quero te pedir, mergulha-nos no teu amor e seremos cheios do teu poder. Ora balaratira. Enquanto o louvor está cantando, mergulhe, mergulhe. Temos um tempo reduzido, mas quando entramos na atmosfera da eternidade, nós perdemos a noção do tempo. Mergulhe, mergulhe em Deus. Nessa presença a cura, nessa presença as cadeias são quebradas. Ora, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Igreja, face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. O que é
anjos vêm, nos fazem cantação